Olá, boa tarde. No vídeo de hoje nós vamos abordar o assunto de equações. E as equações, nós vamos começar pelas equações de, de primeiro grau. Equações essas de primeiro grau. Toda equação de primeiro grau ela tem esse jeitão aqui. Ela é coeficiente A, que multiplica uma variável x desconhecida, né? Mais um coeficiente B igual a zero, né? Obviamente, você poderia dividir todos o termo a termo por A e você vai obter a variável isolada. Nós vamos isolar a variável, que é o objetivo aqui, isolá-la, tá? Logo, nós chegamos à resposta que a variável desconhecida é menos b sobre a. Então vamos lá, no segundo grau. No segundo grau é toda equação desse formatão aqui, ó. Ax² mais bx mais c igual a zero. Bem, nós vamos fazer o mesmo procedimento que é dividir termo a termo, ambos os lados, por a, que é o coeficiente que acompanha a variável de maior grau da equação. Ou seja, nós vamos ficar com o seguinte objeto matemático, que é x ao quadrado, o quadrado de lado x, que é o quadrado de lado desconhecido, que nós queremos obter, mais b sobre a, é um coeficiente constante, que multiplica x, mais c sobre a é outro coeficiente constante, igual a zero sobre a, que é zero, tá? Eu quero aqui chamar a atenção para um produto notável, quadrado da soma. Chamar a sua atenção aqui para esse produto notável que nós vamos utilizar, fazer uma aplicação desse produto notável. Primeiro termo é x, e o segundo termo é meio de b sobre a, ou b sobre 2a, tá? Vamos desenvolver a soma desse quadrado. Vamos desenvolver. Quadrado do primeiro, tá aqui. Mais duas vezes o quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, tá aqui, ó, meio de b sobre a, que multiplica x, primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é b sobre 2a, tudo ao quadrado. Desenvolvendo esse produto notável aqui, nós vamos ter, né, que duas vezes o meio vai apenas restar b sobre a, vezes x. B sobre 2a ao quadrado eu não desenvolvi, eu deixei ele entre parênteses, tá? E eu apenas completei a minha equação, o restante da minha equação, que era mais c sobre a, né? Veja que esse termo, como eu forcei aparecer, para eu forçar a aparecer o produto notável, ele tem que aparecer no lado que era zero. Antigamente eu tinha só zero aqui. Agora eu somei ele no outro termo, então eu já não tenho mais o zero. Então eu vou ficar com essa equação. Essa é a minha equação que eu vou ficar, tá? Eu posso minimizar a notação em termos do produto notável, que é o primeiro termo mais o segundo elevado ao quadrado, tá? Então eu só fiz uma aplicação aqui do produto notável, só fiz a aplicação. Esse termo já continua, esse termo continua vindo, e esse termo foi aquele termo que eu forcei aparecer, né? Lembra que a gente tinha só o zero? A gente tinha só o zero. Aí ele apareceu aqui, eu forcei ele aparecer para eu poder desenvolver esse produto notável.
Então, o que, que vai acontecer aqui? Nós vamos subtrair esse termo aqui de ambos os membros. Ele vai zerar no membro esquerdo e vai passar para o membro direito, tá? Note que agora eu fiquei com a seguinte expressão, ó. Eu fiquei com essa expressão aqui e eu tenho aqui um quadrado. Ou seja, isso aqui é um lado de um quadrado. Geometricamente falando, o lado esquerdo fala que é um quadrado, o lado direito tem alguns coeficientes. Logo, para ser um quadrado, é lado vezes lado. Ou seja, eu posso ter dois lados positivos ou dois lados negativos, né? Que vai dar sempre o quadrado. Daí que vem esse mais ou menos, tá? O raiz quadrada do positivo ou negativo é o lado desse quadrado. Por isso que nós extraímos a raiz quadrada. Logo, né, nós vamos ter que subtrair esse termo, membro a membro, e ele passaria para o outro lado negativo, como está aqui. E aí, desenvolvendo melhor, tá? Desenvolvendo melhor a expressão, nós teríamos menos b sobre 2a, que é o primeiro termo aqui, e esse segundo termo, que é mais ou menos o radix quadrada de b quadrado menos 4, que multiplica a vezes c, sobre 4a quadrado. Note que o 4a quadrado ele vai sair para fora do radical, ficando 2a, ou seja, vai ser um denominador comum com esse outro denominador aqui, tá? E logo nós vamos chegar na dedução da famosa fórmula de Bhaskara, fórmula das quadráticas, das equações quadráticas que resolve, que acha as duas raízes. Por que duas raízes? Porque você pode achar mais o radical ou menos o radical. Nós vimos essa passagem na lousa anterior aqui, ó. Qual foi a lousa aqui que nós vimos a passagem? Ó, nessa lousa aqui, ó. Nessa lousa aqui, ó, nós vimos a passagem, tá? Então, vamos dar sequência para as cúbicas. Toda cúbica completa, ela tem esse jeitão aqui, ó. Ela tem essa característica dela. A y cubo, vou usar y, mas poderia estar usando qualquer outra variável. Vamos usar em y. Y cubo mais by quadrado mais cy mais d igual a zero. Tá? Poderia ser igual a qualquer coisa. Vamos fazer o seguinte, vou fazer para partir do mesmo princípio que eu usei para fazer as quadráticas, nós vamos resolver as cúbicas, isolando o cubo. Para isolar o cubo, basta dividir pelo coeficiente que está multiplicando o cubo. Então, dividindo por esse coeficiente, nós vamos ter esse seguinte formato aqui, ó. Essa aqui. Eu vou fazer uma coisa genial que Tartaglia, Cardano e Del Ferro fizeram na época da Renascença na Itália, que foi uma substituição da variável. Ou seja, a variável cúbica, eu vou desmembrá-la na soma de duas outras variáveis, tá? E vou começar a desenvolvê-las. O quadrado dela e o cubo dela. Até aí não tem novidade, né? Nós vamos fazer o desenvolvimento. O quadrado dela é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O cubo dela é o cubo do primeiro, mais três vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais três vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Bem, isso é produtos notáveis. Não tem novidade. Logo, nós vamos ficar com a seguinte coisa, o seguinte objeto matemático, fazendo a mudança de variável de y para x mais z. Vamos aplicar a mudança de variáveis, tá? Aplicando a mudança de variáveis, obtivemos este objeto aqui, tá? Logo eu vou deixar
em evidência aqui o meu x ao cubo. Vou colocar tudo na ordem do maior para o menor, x ao quadrado. E apareceu esse coeficiente. Importante, guarda esse coeficiente. Vai aparecer um outro coeficiente no x de grau 1. E vai aparecer uma outra expressão com essa cara aqui, ó. Z ao cubo mais AZ2 mais BZ mais C. Tudo igual a zero. Bem, o objetivo dessa aula é a gente reduzir a cúbica completa numa cúbica reduzida, que foi a que Cardano resolveu, tá? O que nós temos que fazer? Note que aquele objeto que aparecia multiplicando lá o quadrado, vamos voltar aqui. Aquele objeto que aparecia, que era esse objeto aqui, ó, tá? Ele tem que zerar para assumir o termo quadrático e eu ficar com a equação reduzida do tipo x cubo mais x, que multiplica alguma coisa mais uma constante. Mais para frente eu vou mostrar. Nós vamos impor, então. Isso aqui é uma coisa que nós temos que impor matematicamente. É um imposto isso aqui, ó. Por que imposto? É uma coisa forçada, tá? Eu quero forçar. Eu não falei que meu y era x mais z. Existe algum z. Eu estou perguntando para a matemática qual é o z que zera aquele termo, tá? Qual é o z? Existe algum z para zerar aquele termo? Então eu fiz essa mudança de variável, fiz uma pergunta para a matemática. Ela me respondeu: sim, existe. É a terça parte oposta. Aqui, ó. Terça parte oposta. Né? A terça parte oposta de quem? Do coeficiente azão. Terça parte oposta do coeficiente azão. Ou seja, então, tudo esse azão, bezão, ele é qualquer coisa. Ele é um número, é um coeficiente. Então eu vou chamar de Q. Tá? Logo, eu vou ficar com a minha equação desse formato aqui, ó. Veja que já está reduzindo, ó. Eu tenho o cubo isolado. Eu tenho que é qualquer coisa que é feito com coeficientes. Essa qualquer coisa, basta eu pegar os coeficientes da equação cúbica completa e calcular a qualquer coisa, que é qualquer valor, tá? Aí o que acontece? Eu tenho uma outra expressão, que é Z3 mais AZ2 mais BZ mais C. Interessante. Tá, esse Z era menos a terça parte do coeficiente A. O oposto do coeficiente A, terça parte. Então Z é conhecido. Se Z é conhecido, também será conhecido toda essa expressão. Ela será, e C também era um coeficiente, né? Da cúbica completa. Ou seja, eu posso estar chamando tudo isso de P, né? Então eu fiquei com uma equação no formato x cubo mais qx mais P. Aqui não deu muito certo. X cubo mais qx mais P igual a zero. E essa equação é o objetivo da aula de hoje. Essa equação é o objetivo, que foi toda a equação x cubo mais qx mais P igual a zero. Essa equação é a equação de Cardano, que tem solução. Tá? Isso, eu não vou discutir a solução aqui, não vou mostrar como que chega na solução. O objetivo aqui é mostrar que toda equação cúbica completa,
é a prova, né? De toda equação cúbica completa pode ser reduzida a esse formato aí, ó. É a prova. Toda equação cúbica completa pode ser reduzida a o quê? Pode ser reduzida a x cubo mais qx mais p. Então, se eu tenho uma equação lá, a x cubo mais bx quadrado mais cx mais d igual a zero, ou seja, daqui, da completa, eu posso vir para cá. Posso reduzir. Ficou sendo provado aí. Aí está a prova. O que basta calcular o Q e o P, que foi demonstrado aqui, tá certo? Um grande abraço, era isso que eu tinha para dizer. Fique com Deus.